A empresária Roberta Luxinger, ou Luxinger, trocou a equipe de advogados que a defende nas investigações da Polícia Federal sobre suposto tráfico de influência no governo Lula. O advogado Roberto Podival assumiu a causa nesta terça-feira. A mudança ocorre depois do relatório da PF revelar que Roberta fez pagamentos para o então chefe de gabinete do presidente Lula, Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola. Pois é, Berenice Leite, eu volto com você, lembrando aí que a amiga do Lulinha, Roberta Luxinger, lá em 2023, inclusive, celebrou a indicação do Flávio Dino ao STF. Enfim, o ministro foi sorteado agora para relatar o terceiro inquérito solicitado pela PF contra o amigo dela, Lulinha. Numa publicação na rede social dela, na ocasião, ela chegou a dizer, abre aspas, que orgulho ver o grande Flávio Dino ser o escolhido pelo nosso presidente. Viva a democracia, viva a justiça, viva Flávio Dino. Diga, Berenice. E olha que você encurtou a nota, porque ali ela tece mais pelo menos uns 10 adjetivos, elogios ao agora ministro do Supremo Tribunal Federal. Aquela época não estava ainda na mais alta corte, mas que sorte, não? Ter um amigo, uma pessoa que ela fez tanto gosto de estar ali crescendo, né, subindo na vida, se é que assim podemos dizer, hoje ministro da Corte, e olha só que coincidência, né, está na relatoria de um inquérito onde ela é a investigada. Percebam que eles ainda usam até máscaras, isso foi na época certamente da pandemia ali, em torno de 2019, 20, 21, foi mais ou menos nessa época, e percebemos que há um laço, né, de aproximação, não sei se podemos dizer amizade. Amizade mesmo, talvez a gente possa confirmar quando a pessoa tem até uma tatuagem compartilhada, que aí é o caso da Roberta Luxinger com a esposa do Lulinha. Elas têm aquela tatuagem. A própria Carol Esponza, quando estava aqui conosco nos últimos meses, sempre destacava esse laço entre elas, né, o BBF, Best Friend Forever. E é importante, Daniel, a gente trazer isso porque foram 3 inquéritos abertos, o terceiro e o último tem Flávio Dino na relatoria, que foi ministro da Justiça do governo Lula, o que tem trazido aí muita desconfiança e questionamentos dentro do mundo jurídico, se ele não deveria se declarar suspeito para atuar nessa investigação. Agora, nós temos que acompanhar, até porque sabemos que são 2 relatores em inquéritos muito semelhantes e a postura que cada um deve adotar pode trazer aí uma insegurança jurídica enorme, o que já vem sendo classificado, inclusive, por parte da oposição com quem eu conversei ontem, né, integrantes ali, deputados, senadores, que isso já seria uma medida para tentar blindar não só o filho do Lulinha, como também o secretário especial dele, o Marcola, que aparece aí recebendo valores da Roberta Luxinger, mais uma vez aí esse carimbo da corrupção querendo colar aí, ao que tudo indica, mais uma vez no presidente da República, já que estamos falando do filho dele. Bem, quero falar agora com a Guta Pini aqui no nosso telão, com a gente no Jornal da Oeste, primeira edição. Marcelo Suano, Berenice Leite, eu e, é claro, a nossa audiência, queremos ouvir a sua análise. Olha, Daniel, em relação a esses inquéritos todos abertos, é impossível a gente não fazer uma correlação, tentar fazer uma analogia com o inquérito das fake news. Por que eu estou dizendo isso? O inquérito das fake news é um inquérito aberto desde 2019 e tudo vai cabendo lá. Não importa quem são as pessoas, quem são os fatos, bastou ter ali alguma crítica ao Supremo Tribunal Federal, eles vão colocando ali como um ataque às instituições. Agora, contra o Lulinha, já são 3 inquéritos, até agora, em menos de uma semana. E por que não é um inquérito só, se é a mesma pessoa? Porque o processo penal, ele funciona assim. Cada fato é dentro de um inquérito e cada inquérito vai ter um relator sorteado para dar conta dessas investigações, para conduzir as investigações. Então, o público está diante, mais uma vez, de como que um processo deveria funcionar e não tem como fechar os olhos para o que o Supremo Tribunal Federal tem feito desde 2019. Lá mesmo, no Supremo, eles estão abrindo um inquérito atrás do outro e é o mesmo personagem, mas são fatos diferentes, pelo menos 3 fatos, e é por isso que cada um está dentro de um inquérito. Então fica escancarado
o arbítrio, o cavalo de pau que o Supremo deu na legislação para justificar o seu arbítrio. Então, isso é um ponto que a audiência, o público, não pode desconsiderar. Isso não é trivial. Pode ser a mesma pessoa, mas são fatos diferentes e cada fato deve ser analisado dentro de um inquérito com um relator sorteado, diferente do que foi no caso do inquérito das fake news, que o relator foi designado, foi nomeado pelo ministro Dias Toffoli, que era o presidente do Supremo, e ele nomeou o ministro Alexandre de Moraes. Então, esse paralelo precisa ficar sempre no nosso horizonte. Marcelo Suano. Bom, tecnicamente foi apresentado o aspecto jurídico do que representa, e eu vou até ser um pouco menos gentil, não foi um cavalo de pau, isso foi simplesmente o jogar toda a legislação fora, porque nós estamos vivendo numa condição que, curiosamente, eu, apesar de sempre dizer, não vamos confundir Estado de Direito com Estado Democrático de Direito. Estado de Direito sempre haverá enquanto nós tivermos um arcabouço legal que possa decidir o que cabe a cada um. O problema é se ele é seguido ou não, ou se o Estado Democrático de Direito está sendo desrespeitado. Mas, nesse caso, como tem sido alertado aqui no programa pelos nossos juristas, nem o Estado de Direito nós temos. Porque o Estado de Direito foi jogado fora exatamente pelas interpretações que são feitas, jogando sempre no lixo aquilo que diz respeito, que está configurado na legislação. Aí eu faço uma pergunta, já que tecnicamente, juridicamente já foi apresentado, faço uma pergunta. E aí, ministro Fachin, o senhor não tem falado tanto sobre um código de ética interno? E qual é a crítica que sempre foi feita por todos nós, inclusive pelo Gilmar Mendes e pelo Alexandre de Moraes, por incrível que possa parecer, um relógio parado acerta pelo menos 2 vezes ao longo do dia. Eles acertaram, mas para que precisa de um código de ética? Nós já temos a Constituição, temos a LOMAN, basta seguir. Basta que se sigam essas 2 legislações, basta que se sigam esses 2 códigos. Isso já seria o suficiente para ter o código de ética, mas nós retomamos a pergunta. E aí, ministro Fachin, como é que fica a situação em que, além desses dados que foram apresentados pela Guta, que dizem respeito a toda a questão formal jurídica, nós temos aquilo que é evidente do que o senhor tenta configurar no seu código de ética, que não pode ter um relacionamento entre o juiz e o indivíduo que está sendo apresentado diante do tribunal, que é um relacionamento tão íntimo, tão próximo, tão amistoso, tão amigável. Como é que você faz algo que você admite um absurdo dessa natureza? Eu jogo a pergunta para o ministro Fachin. O senhor, afinal de contas, não é o presidente da corte que tenta moralizar a conduta do STF? Comece neste momento. Há dispositivos internos no regimento que o senhor pode simplesmente fazer que retorne a normatividade e a normalização do processo. Por que o senhor não faz? Porque o senhor é fraco. Berenice pediu a palavra, diga. Daniel, só destacar aqui essa questão da mudança de advogado, né, essa decisão por parte da Roberta Luxinger, porque esse advogado, né, o Roberto Podival, nós já vimos o nome dele aparecer há pouco tempo aí nos noticiários, porque ele integrava até então a defesa de Daniel Vorcaro, né, que é o presidente, então presidente do Banco Master, está sendo investigado também no Supremo Tribunal Federal. À época, ele é que pediu para sair do caso, porque o Vorcaro tinha até então a intenção de apresentar uma colaboração premiada, e como o Podival, ele é visto como um criminalista que já defendeu e defende, tem clientes dentro do Supremo Tribunal Federal, foi ali ventilado que ele não tinha interesse em continuar, porque havia a possibilidade de, nessa delação, aparecerem nomes de políticos que talvez integrassem até a cartela de clientes do Roberto Podival. Então, por este motivo, ele decidiu sair do caso. E essa movimentação também, né, de trocar de advogados, no caso da Roberta Luxinger, é importante se dizer que tanto ela quanto o Lulinha, os advogados até então tinham essa proximidade, né? O advogado do Lulinha, inclusive, é lá do grupo Prerrogativas, que levanta a bandeira para o presidente Lula, vocês já conhecem, recebem cargos, inclusive, para assumir estatais, a exemplo do que aconteceu nos Correios. Então, parece que, nesse momento, Roberta Luxinger tenta dar uma descolada aí da figura do Lulinha, até porque ela é apresentada como amiga dele,
né? Essa proximidade com a esposa do Lulinha, filho do presidente Lula, também está bastante exposta em virtude dessa tatuagem, pegou mal, as redes sociais dela a entregaram. Então, ao que tudo indica, não há amizade que sustente um processo, viu, Daniel? Essa movimentação de troca de advogados. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.